Olá a todos, meu nome é Delfim João e estarei com vocês para o curso de Design de um Produto e Desenvolvimento. Este é um curso que é aplicado ou é ensinado em Engenharia Mecânica, mas que na verdade tem aplicações para todos os outros tipos de engenharia, porque grande parte do que nós fazemos como engenheiros são projetos. E aqui nesse curso nós vamos ganhar bases com bases pelos conceitos de como começar um projeto, desde a necessidade, desde a aquisição da necessidade até o término do projeto em que nós vamos ser capazes de desenvolver um produto que satisfaça as necessidades do cliente, desde essa aquisição até o término do projeto. Nós vamos ver como começar a desenvolver esse mesmo projeto, a desenvolver esse design, as rotas que nós podemos tomar até chegar ao desenvolvimento e por aí. Durante o desenvolvimento de um projeto, durante o desenvolvimento de um design, vários conceitos são aplicados. Conceitos de fabricação, eletrônica, economia, termodinâmica e outros mais. Então, nesse curso que nós vamos ver é como começar um projeto, como desenvolver esse projeto, as vias que nós podemos tomar para, de forma bem sucedida, desenvolvermos algo que satisfaça as necessidades do cliente. Nesse vídeo eu vou apresentar a estrutura do curso, vou apresentar como nós vamos, os tópicos que nós vamos dar nesse curso. Então não vou entrar em detalhes sobre o conceito de cada tópico, sobre conceitos dentro de cada tópico. Nós vamos começar com uma introdução ao processo de design do produto. Vamos falar dos tipos de design, qual o design é apropriado para uma determinada especificação do cliente ou para determinadas especificações do cliente. Nós vamos falar da influência do design no custo e na qualidade. Vamos falar do ciclo de vida do produto para introduzir. Depois nós vamos vamos seguir para a primeira fase, que é a especificação de design de um produto. Que nós vamos falar como declarar o problema, como desdobrar esse problema. Vamos falar da necessidade do cliente. Vamos falar das especificações de design do produto. Vamos falar de uma função ou de uma ferramenta muito importante, que é a qualidade, função e desdobramento, que em inglês diz QFD, que é muito usada pelos engenheiros para poder quantificar alguns aspectos do design. Essa é a ferramenta QFD, que tem a forma de uma casa. Então aqui se põe as necessidades do cliente, se faz uma comparação com produtos já existentes e no final se pode quantificar os objetivos, se pode quantificar os alvos. Então essa ferramenta ajuda o engenheiro a ter uma noção, uma base não simplesmente qualitativa, mas também quantitativa dos objetivos do design, quais são as prioridades e essas prioridades divididas, ou seja, essas prioridades quantificadas, sim, essas prioridades são quantificadas no uso, no uso dessa função de qualidade e desdobramento. Depois de nós falarmos desta mesma função ou desta ferramenta, nós vamos mover ou vamos seguir para o planejamento e programação. Aqui nós vamos falar sobre ferramentas de planejamento como o Gantt chart, o método de caminho crítico, que são ferramentas também muito usadas por engenheiros na indústria. Esse é o exemplo de um Gantt chart e aqui as várias etapas de um design são listadas e os prazos são listados. É uma ferramenta de organização. Então nós vamos fazer isso, nós vamos usar esse Gantt chart para chegar ao progresso do nosso curso de acordo com as várias etapas do desenvolvimento de um design. Vamos fazer a nossa primeira revisão, por exemplo, depois de termos terminado a QFD,
vamos fazer a nossa segunda revisão e depois vamos fazer a nossa terceira revisão já no final do curso. Seguindo isto, nós vamos falar do design conceptual, ou design conceitual. Aqui nós vamos falar da decomposição funcional dos nossos conceitos, vamos falar da análise morfológica, vamos falar da criação dos conceitos e vamos falar também de ferramentas que são usadas na seleção do melhor conceito. E o melhor conceito é o conceito que melhor satisfaz as necessidades do cliente. Depois nós vamos seguir para, se calhar, a fase mais interessante para as pessoas, que é a fase de design detalhado, em que nós vamos usar CAD. E CAD é modelagem de projeto auxiliado por computador, em português. Para o propósito de CAD, nós vamos usar SolidWorks. E SolidWorks é de certa forma complexo, mas nós vamos dar bases boas para você conseguir construir mais conhecimentos de SolidWorks. Nós vamos falar de aplicação e nós vamos falar aplicação do SolidWorks propriamente para a construção de peças mecânicas, mas na verdade o SolidWorks tem capacidade de construção de peças muito mais complexas. Por exemplo, esse robô que está aqui, né? Esse braço de robô foi feito com SolidWorks. Essa peça que é feita de superfícies foi feita com SolidWorks. Essa é uma peça normal, mecânica, né? SolidWorks. E muitas outras. Então nós vamos ver essas bases. Vamos ver essas bases de SolidWorks que nos permite fazer modelagem com o auxílio de um computador. Então, depois de terminar com SolidWorks, nós vamos seguir para o projeto para fabricação, né? Vamos falar sobre o projeto para fabricação e montagem. Essa é uma fase muito importante porque muitas vezes quando engenheiros desenham, fazem um design, né? Quando desenham uma peça, fazem a modelagem de uma peça, muitas vezes não têm em conta não tem em conta a viabilidade do projeto, não tem em conta a viabilidade do modelo. Por exemplo, se o modelo realmente é capaz de ser fabricado com as tecnologias já existentes. Então aqui nós vamos falar sobre alguns conceitos relacionados a isso, como fazer uma peça que realmente pode ser feita, como fazer uma peça que realmente pode ser construída. E isso é design para fabricação e também projetos para montagem, né? Nós vamos seguir depois com design para confiabilidade, que nós vamos falar sobre a necessidade de fazer uma análise. Vamos falar sobre a necessidade de fazer uma análise preliminar dos perigos do design. Vamos falar sobre a necessidade de fazer sobre a aplicação dos modos de falha, análise de efeitos, que é uma ferramenta muito usada por engenheiros também, que é a FMEA. E vamos fazer também uma análise de risco do nosso design e outros. Depois nós vamos seguir com fatores humanos no design. Aqui vamos falar sobre os princípios de design fáceis de usar, porque muitas vezes nós queremos fazer coisas muito complexas que não são muito intuitivas de usar, né? A pessoa tem que ser capaz, o engenheiro tem que ser capaz de desenhar algo ou de construir uma peça que logo que o cliente olha para aquela peça ele já sabe como usar. Esse é o cenário ideal. Então nós vamos falar sobre alguns conceitos para implementar isso. Vamos falar sobre a engenharia de fatores humanos. Na penúltima fase ou penúltimo tópico do nosso curso será design para sustentabilidade. Aqui nós vamos falar dos green designs, que traduziu design verde. Vamos falar sobre fazer uma peça, como implementar
como implementar conceitos de sustentabilidade na nossa peça, fazer com que o que nós estamos a desenhar pode ser reusado futuramente para ajudar o meio ambiente e para lutar nessa luta contra emissões de dióxido de carbono que nós todos estamos na produção de materiais e tudo mais. E por último, nós vamos falar sobre a propriedade intelectual. Todo engenheiro que faz um projeto, todo engenheiro que desenha uma peça, todo engenheiro que constrói, que faz algo, precisa aprender sobre propriedade intelectual de forma a proteger ou de forma a registrar ou de forma a proteger a sua criação. Então nós vamos falar sobre isso no contexto de Angola, né, com as leis de Angola, e que algumas leis que são na verdade internacionais, mas nós por último vamos falar sobre propriedade intelectual. Então nos próximos cursos nós vamos entrar mais a fundo, a começar na introdução. Espero que acompanhes, né? Acompanhes esse curso, será divertido. Nós teremos numa interação de perguntas e respostas nos comentários.